você a todo lugar que você for. Baixa mesmo Rádio XYZ. Rádio XYZ Show. Olá, meu povo lindo de luz, eu voltei. Este é o programa Fórum de Ideias, um programa todinho para o progresso do nosso país. Lembrando, mas eu não vou falar não. Quem vai falar para vocês o apoio que nós temos, vai falar sobre isso e vai falar como você que está aí sentado no seu sofá, sentadinho ali no seu celular ou andando no carro, vai fazer com que a sua pergunta chegue aqui nessa bancada. Ah, minha doce mãe! Como você está, minha mãe? Alô, meu povo, Ricardo Melo falando para todos vocês, diretamente de Goiânia, Goiás, para todo o Brasil. Eu estou falando diretamente da Rádio XYZ, na região da 44, o maior polo econômico do estado de Goiás. E, gente, eu vou falar, se está na 44 é sinal que é sucesso. E ó, vamos fazer o seguinte, minha mãe, antes de iniciar tudo, eu quero dizer o seguinte. Esse programa, Fórum de Ideias, Ideias Goianas para o Mundo, é uma contrapartida social, além de incentivo à cultura Paulo Gustavo, idealizado, que é do governo federal, viabilizado pelo governo do estado através da Secult, tá certo? Estado de Goiás. E olha, minha mãe, uma coisa boa, todo mundo pode participar do programa de todo o Brasil, nós estamos ao vivo, lembrando que as perguntas que nós vamos priorizar são de Goiânia, porque nosso candidato não vou falar, mas olha, minha mãe, você participa. Se está no aplicativo Android iOS, é só ir na aba recados ou chat, tá? Vai direto para o bancário. Sites parceiros, repetidores, por aí vai. Se você está escutando a gente no site oficial, alguns têm recados, outros não, tá? E você pode participar pelo Facebook, pelo YouTube e por todas as nossas plataformas digitais. É tudo interligado, meu bem. Mas olha, minha mãe, é uma grande honra estar ao seu lado, como sempre. Muito obrigada, meu filho. Bem, então nós vamos falar com uma pessoa que é muito popular, muito conhecida, com uma história dentro dessa cidade. Não caiu de paraquedas, não. Uma pessoa muito querida na nossa cidade de Goiânia. Como vocês sabem, nós estamos entrevistando todos os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. E ele não poderia faltar jamais. É uma pessoa querida, uma pessoa que quando ele chegou, fiz questão de contar para ele, porque ele conhece tanta gente no mundo, mas quando nós inauguramos a Rádio X, ali no Shopping Galo, aqui na 44, ele foi lá nos ver, nos prestigiar. Então aquilo me encheu o coração de gratidão e eu fiquei muito feliz em saber que ele está pré-candidato à Prefeitura de Goiânia. Ele é jovem, inteligente, jornalista, empresário. Ele vai contar as coisas todas que ele faz. Ninguém melhor para falar dele mesmo do que ele, não é verdade? Quem é que vai saber de você? É você mesmo. Então nós vamos hoje bater um papo bem gostoso, vamos saber tudo sobre ele. De onde ele veio, onde ele está e onde ele quer ir. Então nós vamos falar com Matheus Ribeiro. Tudo bem? Olá, Márcia, Ricardo, uma alegria estar com vocês mais uma vez para essa conversa a respeito da nossa cidade e de tudo aquilo que nós precisamos fazer para que Goiânia se torne uma cidade melhor, mais justa, onde todos os seus cidadãos e cidadãs sejam mais felizes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, querido. A felicidade é toda nossa. Mas, como já conversamos, eu gostaria que você contasse para o nosso público. E você, gente, que está aí, logo vocês vão aparecer aqui na tela. Vocês sabem que toda vez que o Ricardo fala da audiência, ela aumenta. É sinal que vocês estão acompanhando. Então, daqui a pouquinho, vai entrando, que a gente vai mandar beijo. Todos os seus amigos e amigas. Vão mandar beijo. Não é verdade? É verdade, minha mãe. Ricardo, Minha beijo mãe, sabe o que eu estou pensando aqui? Que seria interessante? O que a senhora acha da gente? Porque, claro, a gente tem pessoas de todo o Brasil. Muita gente conhece o Matheus, porque ele tem uma atuação de jornalismo muito grande, mas sabe o que eu acho interessante? O que você acha da gente produzir um pouquinho, só para as pessoas situarem como foi a vida do Matheus? É isso que eu queria falar justamente nessa história. Eita, minha mãe. Matheus, que isso? Matheus, meu querido, te chamo de Matheus, não vou chamar senhor Matheus. Não, mas por favor. Ele é muito jovem, ele é galã, assim, bonito, do jeito que vocês estão vendo aí.
Mas me diga, quem é Matheus Ribeiro? De você para você mesmo. Um sonhador que trabalha muito para transformar esses sonhos em realidade. Eu sou nascido em Goiânia, tenho 30 anos de idade, estou perto de completar 31, agora em julho, mas passei a minha infância em Piracanjuba, que é aqui pertinho, cidade do interior. Passei toda a minha infância e a minha adolescência em Piracanjuba e sempre fui muito apaixonado por comunicação, sempre fui muito apaixonado por política, porque hoje eu entendo o que me faz gostar dessas áreas. Eu tenho um profundo interesse pelo mundo à nossa volta, pela cidade em que eu vivo, pelos problemas que fazem parte do nosso cotidiano. Sou curioso, sou indignado, as situações elas me interessam e eu gosto de entender tudo aquilo que está à nossa volta. Voltei a morar em Goiânia aos 16 anos para terminar meus estudos, concluí o ensino médio aqui na capital e logo entrei na faculdade de jornalismo na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Comecei minha carreira nas emissoras da própria UFG, na Rádio Universitária e também na TV UFG. Depois passei pela PUC TV Goiás, pela Band, que é a TV Goiânia, aqui na cidade. E logo após fui para a TV Anhanguera, onde por 6 anos quase apresentei o jornal Anhanguera segunda edição, que ainda hoje é o jornal de maior audiência do estado. E foi justamente com essa experiência, Márcia, que eu pude compreender melhor a sociedade, que eu pude compreender melhor Goiânia, que eu pude conhecer tantas e tantas pessoas, tantos e tantos especialistas nos mais variados segmentos da nossa cidade. Sempre foi uma relação muito bacana com o público, sempre foi uma relação muito próxima com as pessoas, porque esse é o papel do jornalista, né? É costurar uma coxa de retalhos, é levar até as pessoas informações bem apuradas, informações que servem de ingrediente para que as pessoas possam tomar boas decisões, possam fazer as suas escolhas de vida. Em 2020, eu pedi demissão da TV Anhanguera, eu estava disposto a cuidar da minha empresa, eu tenho uma agência de comunicação há 10 anos, e aí, uma semana depois disso, eu fui surpreendido com um convite da Record TV para me mudar para Brasília e trabalhar lá apresentando um telejornal e mais que isso, sendo também o editor-chefe desse jornal. Fiquei 2 anos em Brasília e foi justamente essa experiência na nossa capital federal que me conectou de uma forma ainda mais intensa com a política. E o que eu percebi, Márcia e Ricardo? Hoje existe uma distância muito grande, muito triste, entre os políticos e a sociedade. Hoje existe uma diferença muito grande entre o perfil de um cidadão comum, onde eu acho que me encontro, e os nossos políticos, os nossos representantes em Brasília. E tendo essa percepção e com muita vontade de voltar a morar em Goiânia, que é a cidade onde eu nasci, é a cidade que eu amo, é a cidade que eu escolhi viver, que eu escolhi trabalhar, eu volto a morar em Goiânia no final de 2021 e aí decido iniciar uma carreira na política. Em 2022 fui candidato a deputado federal, foi uma jornada muito transformadora, foi um aprendizado enorme como candidato a deputado federal. Tive 47 mil votos quase, fui votado em quase todas as cidades de Goiás. Das 246 eu fui votado em 244 cidades goianas, mas perdi a eleição, não fui eleito. Fiquei como primeiro suplente do meu partido, do PSDB, e essa experiência me trouxe ainda mais conhecimento a respeito da política, me trouxe um olhar ainda mais apurado sobre como todos nós, cidadãos, temos que realmente nos interessar pela política, podemos trabalhar para construir uma sociedade melhor. E aí agora recebi o convite do meu partido, do PSDB, liderado nacionalmente pelo ex-governador Marconi Perillo, para ser pré-candidato a prefeito de Goiânia, que eu posso resumir como o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida, porque Goiânia é uma cidade, é uma metrópole que tem muitos desafios, que está desestruturada, que está vivendo um momento muito triste da sua história, e eu acredito que justamente por isso nós precisamos renovar a cidade. Nós precisamos trazer uma visão mais moderna, mais atualizada, com mais honestidade para a administração pública, para que todos nós consigamos viver num ambiente melhor. Brevemente, esse é a minha linha do tempo. E uma linha do tempo é impressionante. Por quê?
tão jovem e tudo na sua vida durou muito, 6 anos no mesmo lugar trabalhando e uma jornada intensa de vida, breve, mas grande, intensa. É verdade. É interessante essa construção, né? Até porque que a gente julga interessante as pessoas saberem o que é por trás dos candidatos. A gente sempre faz essa pergunta, Matheus, porque hoje, como você disse, a política ela se distanciou do povo. E as pessoas, às vezes, esquecem que por trás de um cargo, que a pessoa está prefeito, está vereador, está deputado, mas que existe um ser humano ali por trás, a gente tem que saber, inclusive antes de escolher os votos, quem é a pessoa por trás do cargo, né? Porque quem lidera são os seres humanos, né? Então eles carregam consigo isso também. Minha mãe, sabe uma questão que eu quero perguntar? Que muita gente às vezes fala isso, a gente tem vários players hoje, né, na corrida, na pré-corrida eleitoral, né, a gente tem que falar assim. É uma corrida na pré-campanha. Na pré-campanha, mas a gente tem vários players, né? A gente tem tanto da base do governo do estado, a gente tem que já estão com a máquina pública na mão, fazendo uma gestão, né? Como que você sente, Matheus, vindo pleitear, né? Vindo fazer essa campanha, essa pré-campanha, em players que já tem uma questão de gestão muito grande, lidam com isso sendo tão jovem? Muita gente pergunta isso e eu quero que você exponha, né, minha mãe, para as pessoas como você se sente nesse cenário e por que é diferente. O que você diria para as pessoas que falam assim, olha, escolham a juventude, por quê? Né? Eu tenho dito, Ricardo, que eu sou o candidato mais forte da eleição. Não pela política tradicional, mas é porque eu tenho treinado bastante, musculação, crossfit, jiu-jitsu, estou ficando forte aí para essa disputa. Brincadeira. Politicamente falando, quando eu olho os outros colegas que estão nessa pré-campanha, eu me sinto um lambarizinho num tanque de tubarão. Porque você veja quem são os demais pré-candidatos. São deputados, são políticos milionários, são pessoas que já estiveram no poder por muito tempo, são pessoas que são candidatas às vezes pelo próprio ego, que já rechaçaram candidatura, que já disseram que as ideias estão velhas, que já disseram que estão desatualizados, ou que representam retomada de gestões anteriores que foram desastrosas para a nossa cidade. E o PSDB é o único partido que tem a coragem de apresentar um projeto novo para a cidade. Não apenas por conta de um candidato jovem na idade, porque a renovação política não pode se restringir à idade, mas sim tem que ser observada a partir da mudança de atitudes. E é justamente isso que a gente vem propor. A pré-candidatura do PSDB não é uma pré-candidatura que quer governar a cidade apenas com seu próprio partido, como deseja o PT, como deseja o PL, como deseja o governo do estado. A pré-candidatura do PSDB quer mostrar que a prefeitura precisa ser formada pelos melhores de Goiânia. Nós só vamos reconstruir a cidade se nós tivermos uma gestão formada pelas pessoas mais competentes da nossa cidade, independentemente do partido. E aí eu reconheço que, apesar de não ter a mesma estrutura ou a mesma força política dos demais pré-candidatos, eu, graças a Deus, tenho armas que eles também não têm. A primeira delas é a inteligência. Eu acho que Deus me abençoou com uma capacidade, com uma vontade muito grande de aprender. Foi com essa energia que eu construí a minha carreira no jornalismo, foi com essa vontade que eu transformei a minha própria história. Eu sou filho de professora de escola pública, minha mãe ainda dá aula lá em Piracanjuba, meu pai segue trabalhando na fazenda, e quando eu era criança eu falava lá em Piracanjuba que eu queria trabalhar em televisão, todo mundo ria de mim, porque parecia uma coisa muito distante daquela realidade. E graças a muito trabalho, muita disposição, isso se concretizou na minha vida. Dessa forma agora, eu coloco que quero ser o prefeito mais jovem da nossa capital para que a gente consiga renovar a cidade, para que a gente consiga romper esse ciclo de poder na prefeitura que mantém a administração sempre nas mãos das mesmas pessoas, sempre comprometida com os políticos e nunca com a população. Então eu acredito que é de uma forma muito autêntica, de uma forma muito genuína, de uma forma muito verdadeira e principalmente acreditando que a minha voz pode chegar a pessoas que também têm essa mesma sensação, que sabem que a gente precisa de uma administração baseada na honestidade e não baseada na política tradicional e não baseada nessas máquinas de fazer favor. Eu fico extremamente indignado quando vejo
a prefeitura sendo utilizada para fazer política, quando eu vejo o governo do estado sendo utilizado para fazer política, quando eu vejo deputados e deputadas usando as suas emendas parlamentares que deveriam ser destinadas para projetos realmente verdadeiros, para projetos realmente transformadores, mas acabam sendo utilizados como máquinas de fazer favores. Então, acredito que o diferencial da nossa pré-candidatura é justamente essa autenticidade de fazer política pela força do ideal e pelo potencial transformador que a gente representa, e não apenas pelos favores, pelo troca-troca, pela máquina mesquinha, muitas vezes, da política tradicional. Fala muito bem esse homem, não é? Tinha que ser jornalista. Gente, Ricardo, tem tanta pergunta e tão boas perguntas que eu tô olhando aqui. Beijo, e tá chegando. E olha, inclusive eu também tenho umas perguntas também, mas você quer fazer mais? Não, vamos responder os ouvintes e eu vou fazendo no meio. Você vai falar algo que eles estão perguntando. Vamos, minha mãe, a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo está perguntando, a gente tem que responder. Como tem muita pergunta, eu não Obrigado, meus amores. Matheus tem disponível também. Eu estou à disposição. Então, gente, olha, muitas perguntas. Quem mandou de fora de Goiânia não vai ser atendido hoje. Não levem a mal. Nos próximos a gente vai encaixando, tá bom? Vamos focar em Goiânia, porque o assunto hoje, e você que é vereador, é candidato também aí pela sua cidade, pelo seu estado, está nos apoiando, que a gente tem uma grande audiência, e inclusive muitos que vêm aqui falam, nossa, o vereador de tal cidade me ligou porque eu fiz isso e ele queria saber como que é que faz. Então, assim, você que está aí acompanhando, o Matheus Ribeiro é um jovem muito amável. Eu tenho essa sensação energética dele. Como falei para vocês, quando a gente estava ali começando um negócio tão simplesinho, ele foi lá. Então, assim, é coisa de gente boa. E eu quero que vocês aprendam, né? Porque mesmo jovem tem uma experiência muito grande, tem muito a nos ensinar. Mas, olha, gente, tem pergunta, muita pergunta. Manda. Preparado, Matheus? Manda ver. Você vai responder aqui, porque o trem daqui tá pegando. Deixa eu ver. Vamos começar aqui por algo mais leve. Tem de tudo. Larissa Menezes, de Goiânia. Beijo, tá, Larissa. Jardim América. Jardim América é o nosso recorde Jardim América. de perguntas. Vários bairros do município. Aqui toda hora tem. Ah, sumiu, Ricardo. Volta. Olá, Matheus. Meu nome é Larissa Menezes. Já falei aí, Larissa. Moro no Jardim América, também já falei. Quais são as suas propostas para a segurança? Sabe, me preocupa, do jeitinho que ela está falando aqui, vamos tentar entender, gente. Ela diz assim, que ela está preocupada aqui, ó. Me preocupa, mais uma vez, que acho que com o bandido não tem que ter gracinha. E concordamos que na época do Marconi era horrível a segurança pública. Qual o seu posicionamento? Deu para entender bem? Eu respeito a opinião da Larissa, mas essa informação está equivocada. O ex-governador Marconi foi o principal gestor que valorizou a Polícia Militar de Goiás, que equipou a polícia e que fez uma polícia, inclusive, humanizada. Eu reconheço que a segurança é uma questão que necessita muito da atenção da Prefeitura, por isso, no novo organograma que eu proponho para a Prefeitura de Goiânia, nós temos a criação da Secretaria Municipal de Segurança. Por quê? Nós não precisamos nos ater somente à Guarda Municipal. A Guarda Municipal necessita de mais investimentos, sobretudo de mais tecnologia e de mais recursos, para que a gente consiga realmente levar segurança para as áreas da nossa cidade. Quem frequenta e quem conhece os nossos parques municipais sabe que a primeira iniciativa de segurança que a gente precisa é instalar lâmpada. A gente tem muita lâmpada queimada. O Lago das Rosas, no coração de Goiânia, é um parque escuro. Isso é o primeiro ponto que facilita a violência. Então veja, Larissa, como as iniciativas que zelam pela segurança das pessoas, elas começam lá atrás. Antes da gente falar de policial, antes da gente falar de arma, antes da gente falar de coisas que são mais avançadas, a gente precisa começar com o básico, com a zeladoria. E a criação de uma Secretaria de Segurança vem justamente fazer esse papel, articular estratégias que utilizem de recursos tecnológicos, de videomonitoramento, que hoje nós não temos na cidade, que possam levar boa iluminação para as áreas públicas, onde muitas vezes as pessoas têm medo de frequentar, que nós possamos ter a Guarda Municipal presentes
com postos de vigilância nos principais pontos de movimentação da cidade. Eu acho que é a partir dessa percepção que a gente consegue se aliar ao trabalho que é de responsabilidade, muito importante dizer isso, do governo do Estado, porque a segurança pública é uma atribuição do governo do Estado, não é uma atribuição municipal, mas que a prefeitura tem a obrigação de ser parceira e de fomentar, principalmente a segurança nas unidades, nas estruturas, nos equipamentos públicos municipais, principalmente nos nossos parques, nas nossas escolas, nos nossos postos de saúde, nas nossas quadras esportivas. Todas aquelas estruturas que são municipais precisam ter a presença da nossa guarda com mais valorização, com mais recursos e, sobretudo, com mais inteligência, que é o que mais falta hoje na administração municipal. Está respondido, Laísa? Inclusive, Matheus, e depois eu quero pôr um adendo a tudo isso, porque nós estamos aqui na região da 44, né? Nós temos um projeto social aqui, nós temos as instalações aqui do nosso trabalho, e a 44 é uma cidade dentro de uma cidade, e que enfrenta muitos problemas. E depois eu quero saber, não agora, qual a sua opinião, qual o seu pensamento sobre essa região, se você chegou a pensar e olhar isso, tá? Porque tem pergunta aqui para todo lado. Você quer falar alguma coisa? Não, mas é interessante essa questão, até que a Larissa pergunta, e veio muita gente falando sobre segurança pública, porque eu acho que hoje o que o brasileiro mais preocupa é com segurança, né? É como está lidando. E a gente tem um avanço muito grande do Estado de Goiás nessa questão, né? E uma coisa que é bacana, às vezes, Matheus, você falar para as pessoas, como que seria essa articulação, como você disse, olha, segurança pública também tem mais a ver com o Estado, né? O primeiro como bandido... que a gente une isso? É mais uma visão progressista, mais à direita, mais à esquerda? Porque o povo de Goiânia tem essa visão ainda. O que você acha? Hoje o governo do Estado é muito bom de combater o bandido pé de chinelo, o assaltante, o pequeno traficante. Eu tenho horror a bandido, seja ele qual for. E o primeiro bandido que nós precisamos combater em Goiânia são os bandidos de colarinho branco. E eles estão encarrapatados, eles estão arvorados, eles estão mamando nas tetas da administração municipal. Esse é o primeiro tipo de bandido que a gente tem que combater na cidade. Os bandidos que andam com motorista, os bandidos que estão em carro executivo, os bandidos que recebem altos salários comissionados, os bandidos que superfaturam contratos da administração municipal. Essa é a primeira bandidagem que eu vou combater ao chegar na prefeitura de Goiânia. Porque é isso que faz mais mal ao cidadão. Porque é quem leva o dinheiro dos postos de saúde, é quem leva o dinheiro que deveria estar sendo usado para construir creches, é quem leva o dinheiro que deveria estar sendo aplicado em iniciação esportiva para as nossas crianças e para os nossos jovens, para a gente não formar mão de obra do crime. Porque quando você deixa a criança fora da escola, quando você deixa o jovem sem um projeto social, quando você deixa as pessoas sem perspectiva, você favorece que eles sejam formados como mão de obra para o crime. É nisso que a administração precisa estar focada, em combater esse tipo de bandido que o nosso trabalho vai estar mirando todos os dias da minha administração. Eu acho que isso é fundamental para que a gente fale também, não apenas daquela maquiagem que esconde o problema por certo tempo, mas para que a gente consiga criar novas oportunidades de futuro para as pessoas. Não adianta ser firme, corajoso e ter a voz grossa só com um bandido pé de chinelo. Tem que ter voz grossa e coragem também para combater os bandidos de colarinho branco, que fazem muito mal à cidade de Goiânia, porque estão alojados na administração municipal. Aí minha mãe respondido aí ao povo da segurança. E está tudo conectado, tem muita né? pergunta interessante. Eu até aqui tentando fazer uma breve, rápida análise, Bora, mas eu vou falar, o povo está aqui alinhado, Ricardo. Tem pergunta de todo jeito, mas eu acho que essa é importante. Vou tentar fazer várias, mas... Claro, podem enviar, vão enviando. Ainda dá tempo. Daqui a pouco a Ainda gente já não volta. temos tanto tempo, mas temos tempo. Essa que eu achei interessante, a Mariana Costa, do setor oeste. Tá? Beijo, Mariana. Eu acho importante você falar sobre esse tema, porque ela fala o seguinte: boa tarde, Matheus. Considerando a sua pouca experiência na política, isso é a fala dela, hein? Agora vem, como você responde às críticas
de que a sua falta de experiência administrativa em gestão política, quais as qualidades de experiência que você acha que o jornalismo te deu e que podem ser úteis na administração da cidade? Obrigado pela pergunta, Mariana. Eu diria que não é nem pouca experiência, não. Eu não tenho nenhuma experiência na política tradicional e nem quero ter. Eu não tenho experiência em troca de favores, eu não tenho experiência em negociata, eu não tenho experiência em corrupção, eu não tenho experiência em usar a máquina pública para favorecimento pessoal ou de grupos políticos. Essa experiência eu não tenho e nem quero ter. O que eu tenho? Muita inteligência, vontade de aprender e disposição para trabalhar. Porque nenhum prefeito governa sozinho. O sucesso de uma administração está basicamente na capacidade de formar uma boa equipe. E por que o nosso projeto é o que mais tem condições de fazer essa boa equipe? Porque a gente não quer fazer um governo de um partido, a gente não quer fazer um governo de um grupo político, a gente não quer fazer um governo de patota, de apaniguados, de puxa-sacos. O projeto do PSDB é de formar um governo com os melhores da cidade em todos os segmentos. Os melhores da educação, os melhores da saúde, os melhores da segurança pública, os melhores da moradia, os melhores na geração de emprego. É um governo que abre as portas da prefeitura para a sociedade, porque é dessa forma que a gente vai reconstruir Goiânia. A administração municipal foi depredada. Todas as estruturas da prefeitura de Goiânia foram tomadas por puxa-sacos, foram tomadas por apaniguados políticos, por grupos que só pensam em interesses próprios, em interesses individuais. Nós precisamos devolver isso à sociedade. Veja que a administração bate recordes em números de comissionados. Nós precisamos tirar comissionado, nós precisamos convocar os aprovados dos concursos públicos municipais, porque o servidor é público e o comissionado é funcionário de político. Então, a minha falta de experiência, eu acho que inclusive é uma grande vantagem, porque é a garantia para o cidadão que o meu compromisso não é com a política tradicional. Os outros pré-candidatos, que aí têm muita experiência de Congresso Nacional, de acordões, de falarem uma coisa uma hora e noutra hora ter outro discurso, de entrarem em contradição, de se xingarem e depois se abraçarem. Essa experiência eu não tenho, não vou ter, não tenho intenção de ter, não é isso que me diferencia. A minha experiência é em trabalhar sério, é com vontade de aprender e disposição para o diálogo, de colocar pessoas que estão dispostas a trabalhar pela Prefeitura de Goiânia, ocupando os postos de decisão, tomando boas escolhas para a nossa cidade e construindo uma gestão que esteja comprometida com a cidade e não com os políticos, e não só com o partido, e não somente com um grupo de aliados. Eu acho que esse é o ponto que, inclusive, desperta em muitos cidadãos e muitas cidadãs a vontade de me acompanhar nessa jornada, porque mostra que é a esperança para Goiânia ter uma gestão que esteja comprometida em cada um dos goianienses. Muito bem. Gostou, Mariana? Mariana Costa. Muito bem. Eu achei muito... Porque eu acho que isso é uma coisa que muita gente vai falar, né, Matheus? Mas veja só, o nosso atual prefeito foi vereador. Mais de um mandato. Foi, 2. Mais de um mandato. O que essa experiência serviu? Para lotear a prefeitura. Essa experiência serviu para enterrar a CEI da Comurg. Essa experiência serviu para transformar as secretarias municipais em feudos, para elas serem loteadas, para a gente aparelhar a administração municipal. Ter passado por um cargo público, às vezes é mais desvantagem do que vantagem. Eu tenho um compromisso com o meu trabalho. Onde eu passei, sempre tive competência e disposição para aprender aquilo que eu não sabia. Ninguém é obrigado a saber tudo. E quem diz que sabe tudo, quem diz que é experiente demais, pode averiguar, porque está vendendo gato por lebre. Um prefeito não governa sozinho. Um prefeito governa com uma boa equipe. E a nossa equipe será formada com os melhores da cidade, independentemente de bandeira política, independentemente de posição ideológica, porque o nosso compromisso tem que ser com a cidade, e não com um partido, e não com um grupo político. Minha mãe, sabe uma coisa que eu acho que é interessante, Matheus, dar a opinião dele também? O que você acha sobre, por exemplo, a gente vê na história do nosso país e tudo mais, né? Como, por exemplo, a gente teve o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, que ele veio falando muito sobre isso, né? Sobre não
articular com os grupos, não digo com os grupos, mas com os outros que estão ali, né? Matheus, muita gente, a gente sabe que Goiânia tem uma característica muito partidária, né? As pessoas, elas se posicionam muito por partido, falam muito do PSDB, falam disso, daquilo. O que você acha, você que tem uma visão bem progressista, bem jovem, ao entrar lá, que, pelo que você me falou, o seu projeto, a sua base é realmente renovar tudo, né? Como que você vê a articulação com os outros políticos, porque a cidade ela é gerida também com os vereadores, né? E o prefeito fica muito na mão também dos vereadores. Você acha que consegue se manter isso? Você acha, como que seria isso? O PSDB ele não tem muita força entre os vereadores, ou tem? Situa a gente aqui, porque, digamos, vamos dizer que quem está escutando fala assim, mas se chegar lá, é viável? Será que é viável isso? Fala para o nosso povo que está escutando a gente sobre isso. Quem acredita na mesmice e quer continuar com a mesmice, quem acha que as coisas estão boas da forma como elas estão sendo feitas, não precisa caminhar com o nosso projeto. Esse não é o meu compromisso. Com toda certeza, esse não é o meu compromisso. E o que você coloca, Ricardo, é muito importante porque mostra a necessidade de nós validarmos nas urnas, de nós validarmos com apoio popular um projeto de cidade. Porque à medida que o povo de Goiânia diz que quer uma cidade dessa forma, os vereadores eleitos, que eu quero esperar, estarão comprometidos também com a administração municipal, não vão votar com o prefeito, vão votar com a cidade. O compromisso deles tem que ser com a cidade, não é comigo. Eu não quero vereador me bajulando, eu não quero vereador me adulando, tampouco quero fazer esse papel com gente que já está criada. Eu faço esse papel com criança, que eu pego no colo, faço carinho. Com vereador, com político, eu não tenho que fazer esse papel. Nós precisamos reconhecer que os poderes são independentes. O executivo tem suas atribuições, o legislativo tem suas atribuições, e a nossa negociação precisa ser republicana. Porque negociar com base na troca de favor, está todo mundo vendo aí o que deu certo? Não deu. Não dará. Porque quando você negocia com base na troca de favores, o que as pessoas observam são seus interesses próprios, são seus interesses individuais. Por isso que eu digo que Goiânia, uma cidade que está prestes a completar 91 anos, que é uma cidade jovem, que foi uma cidade planejada, que foi uma cidade fruto da coragem de Pedro Ludovico Teixeira, precisa discutir nas eleições deste ano e precisa validar nas urnas um projeto de cidade. Porque dessa forma, o Poder Executivo, eu, enquanto prefeito, os nossos 37 vereadores da próxima legislatura, vamos trabalhar em cima desse projeto. Qual será a melhor forma de nós executarmos aquilo que a cidade quer ver realizado? E não para formar um grupinho que é a favor do prefeito, que aplaude o prefeito, ou que xinga o prefeito. A política não tem que ser isso. A política não tem que ser lugar de bajulação. E só o que me move é justamente a esperança de transformar isso. Se fosse para eu acreditar que não, tem que fazer como as coisas sempre foram, aí eu ia para minha casa, ia dormir, eu não precisava estar aqui como pré-candidato, que já tem muitos aí defendendo a mesmice. Já tem muita gente aí defendendo que as coisas continuem como estão, que as coisas sejam como elas sempre foram. Esse não é meu papel. Se fosse para fazer o mesmo, eu não precisaria buscar esse lugar que eu tanto almejo, que é de ser o prefeito mais jovem da nossa história e fazer uma gestão comprometida com a transformação de Goiânia. Nós temos hoje 80 mil pessoas que precisam de um teto em Goiânia. A nossa capital é a terceira que mais emprega na construção civil, só perde para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Tem base uma coisa dessa? A gente tem uma cidade que é uma potência da construção civil e não ter casa para aqueles que mais precisam? Ou quando faz casa, faz quase lá em Goianira, faz quase lá em Araguaiânia, leva as pessoas mais pobres para distâncias cada vez maiores? Faz sentido a gente ter uma cidade onde a desigualdade é tão grande? Onde a gente tem prédios lindos, belíssimos, e pessoas vivendo em situação de rua, que é o que a gente vê aqui na 44, uma das regiões mais desenvolvidas economicamente da nossa cidade, e que à noite vira um cenário de caos. The Walking Dead, porque você vê muitas pessoas precisando de atendimento médico, de amparo de assistência social, precisando de comida, precisando de um teto. Nós não vamos mudar isso comprometidos com a mesmice. Nós não vamos resolver esses problemas drásticos da nossa cidade apostando em mais do mesmo. Para transformar isso é preciso coragem. Por isso esse é o nome do nosso movimento. Goiânia tem
coragem. Coragem para falar as verdades que os outros sequer podem dizer. Nós tivemos uma mega operação semana passada para investigar fraudes em contratos e licitações da Prefeitura de Goiânia. Eu fui o único pré-candidato a prefeito que tocou nessa ferida. Todos os outros ficaram calados. Calados. Por quê? Porque o compromisso deles é com a política tradicional. O compromisso deles é só em mudar os postos de comando, porque o modo de fazer é o mesmo. Então não tem diferença. Isso desperta para a cidade um olhar necessário. Qual é o caminho que nós queremos percorrer? E eu não estou falando aqui de ser doido, de ser deslocado, de fazer uma administração irresponsável, nada disso. Muito pelo contrário. É uma administração focada nas pessoas, no cidadão, que coloque a prefeitura a serviço dos goianienses e não a serviço dos políticos. Por isso que eu acho a importância da gente forçar e mostrar esse posicionamento muito claro e muito corajoso que o meu partido, que o PSDB, tem hoje de apresentar esse projeto para a nossa cidade. Respondido, hein? Bora para mais uma pergunta? Tem tempo? Sim. Tem tempo, Matheus? Claro. Pode ser. Bora responder mais uma pergunta. Ouvintes, o que você acha, minha mãe? Nossa, tem muito aqui, inclusive falando do slogan, Goiânia tem coragem. Olha só. Bom, uma história aqui que eu acho interessante, porque foi o que mais gerou perguntas. Então, esse tema tem que ser falado aqui, que é a limpeza pública. Aqui tivemos o maior número de perguntas. O povo entrou com força ainda. Vamos falar aqui do Ricardo Pereira, aqui do setor central, aqui pertinho. Ele fala, bom dia, deve ter mandado cedo essa pergunta. Bom dia, Matheus. Vi que você teve um encontro com o prefeito Rogério Cruz. Teve? Sim. Teve. Olha só, o nosso amigo, eu não sabia, Ricardo Pereira sabia. Muito bem, está acompanhando, hein? Vi que você teve um encontro com o prefeito Rogério Cruz e houve uma troca de provocações sobre a limpeza urbana. Tem várias perguntas sobre isso, mas eu peguei essa aqui. Qual a sua opinião sobre a gestão do prefeito em relação à limpeza da cidade? E quais são a sua proposta para melhorar isso? E aqui tem uma que já vem junto também, que é do Lucas Almeida, que ele é aqui do setor Pedro Ludovico, que ele fala do setor dele. Ele diz que em suas redes sociais você ironizou a divulgação do prefeito Rogério Cruz sobre a coleta de lixo. Aí ele pergunta também, como que você vai resolver esse problema? Ironizei não, critiquei veementemente e continuo criticando. A gente acha que alguns problemas da cidade são fruto só da incompetência do prefeito Rogério. Eu acho que vai além. Tem muita coisa que é preciso criar dificuldade para vender a facilidade. Veja que o caos na situação da coleta de lixo em Goiânia foi o que gerou esse contrato de quase R$500 milhão que a Justiça suspendeu dias atrás e que se tornou essa disputa na Justiça por conta de claros problemas na licitação. E eu critiquei o prefeito Rogério, inclusive no perfil dele, que se vangloriava de ter retirado 900 toneladas, vou repetir, 900 toneladas de lixo das ruas, como se isso fosse um favor. E eu fui perguntar a ele, como é que 900 toneladas de lixo se acumularam nas ruas? Por que isso aconteceu? E o prefeito me desafiou, disse que eu não teria coragem de pôr meus pés no aterro, que eu não teria coragem de ir lá conversar com ele. Não só fui, como cobrei o prefeito Rogério pela situação caótica que ele deixou na nossa cidade e que continua. Porque não basta dizer que Goiânia é capital verde porque tem muitas árvores. Se Goiânia não tiver uma coleta de lixo decente, mais que isso, um tratamento correto para esses resíduos, a nossa cidade daqui a pouco vai estar convivendo com o mau cheiro. Porque foi isso que aconteceu com Goiânia. Você passava por bairros com vidro do carro aberto, a cidade fedia. Eu sei que muita gente que está aí engomadinho, no ar-condicionado, não abre o vidro do carro, mas eu abro. E vi que a cidade estava fedendo. E foi por esse motivo que eu fui atrás de respostas. E foi por esse motivo que eu tenho estudado milimetricamente esse assunto para encontrar soluções. E o prefeito se deu mal nessa, porque ele duvidou que eu teria coragem de ir ao aterro e ele acabou me mostrando um problema ainda maior. Porque eu estava muito focado na questão da coleta e ao chegar no aterro, eu vi que na verdade hoje nós temos um lixão. Porque tudo que é coletado em Goiânia simplesmente é jogado na natureza. Nós não temos tratamento correto dos resíduos em Goiânia. Nós não temos a reciclagem dos resíduos como ela deveria ocorrer.
Nós não temos empresas e cooperativas em número suficiente para tratar tudo aquilo que é jogado na natureza, mas que poderia ser transformado em dinheiro. Nós não temos no aterro sanitário estratégias que já existem em outras cidades para a produção de gás, para a produção de energia, para dar uma nova destinação àquilo que é chamado de lixo pelas pessoas, mas que na verdade é dinheiro. São resíduos que precisam ser trabalhados a partir da lógica da logística reversa. É por isso que hoje a minha principal proposta é transformar Goiânia na primeira capital lixo zero do país. Ah, Matheus, mas isso é uma meta para 20 anos. É para 20 anos sim, só que se a gente não começar em 2025, em 2045 não vai estar pronto. Se a gente não pensar grande, se a gente não sonhar grande, se a gente se contentar com pouco, daqui a pouco a gente vai estar pior do que estamos atualmente. Então foi por esse motivo, e até por uma indignação pessoal, eu tenho 30 anos, Márcio, vou fazer 31 daqui a pouco. Qual é a cidade que eu vou viver daqui a 20 anos? Qual é a cidade que os meus filhos vão viver? Qual é a cidade que os meus netos vão viver? Se a gente não começar a construir isso hoje, e isso exige coragem, ousadia, vontade de trabalho e pensamento grandioso, nós não vamos transformar isso em realidade, não. Fui cobrar a questão do lixo, vou continuar cobrando e nós temos propostas para resolver essa situação. Nós precisamos containerizar a coleta de lixo em Goiânia. O que isso significa? Que nós temos um coletor que fica pendurado no caminhão aí, o dia inteiro, a noite inteira, passando em cada lixeira pegando sacolinha. Em cada esquina de bairro nós deveríamos ter um container para que as pessoas coloquem ali o seu lixo orgânico, o seu lixo reciclável e o caminhão passe coletando esse container e deixando outro limpo. Nós precisamos de grade de horário. Em qualquer lugar do mundo, nós temos dia e hora para coleta. Aqui em Goiânia é quando Deus permite. Sabe-se lá quando. O que acontece? As pessoas colocam o lixo na porta, vem cachorro, vem animal, rasga, vem enxurrada, leva aquilo embora, entope bueiro, as ruas ficam sujas, a cidade fica fedida, falta organização, falta competência, falta vontade de trabalho. E repito, isso não é só por incompetência, não. Isso não é só porque as pessoas não sabem fazer o serviço. É porque muitas vezes querem também criar os problemas para depois ter os contratos milionários das empresas amigas, para ter os contratos emergenciais que levam o dinheiro do cidadão. Teve aí a prefeitura contratando caminhão que ficou parado, pagando empresa pelo aluguel de máquinas, e essas máquinas estavam paradas na Comurg. Nós precisamos resgatar a Comurg. Nós precisamos ter um projeto que coloque a Comurg como uma companhia de urbanização. Quantas praças precisam ser reformadas em Goiânia? Quantas praças precisam ser feitas? Quantas escolas precisam ser terminadas? Quantas lâmpadas precisam ser trocadas? Quantos canteiros precisam receber serviço de jardinagem? Então, acabar com a Comurg é a solução? Essa é uma das principais questões que me chamam a atenção nessa pré-campanha e que, com toda certeza, é um serviço que precisa chegar até o cidadão. Esse é o nosso compromisso. Respondi. E olha, gente, tem pergunta, eu estou aqui que não dou conta de ler tudo, queria poder, porque tem muita coisa boa. Bom, a principal demanda aqui do povo é essa, né? Inclusive depois a gente tem que falar da 44, não esqueçam, porque aqui muita gente nos acompanha e é uma pergunta que sempre eles falam, fala da 44. Bom, tem tudo, tem hospital, tem saúde, tem reclamação para todo lado aqui, e eles querem saber como é que você vai resolver tudo isso. Sobretudo de mãos dadas com a população. Eu acho que a gente tem que parar de ter essa percepção de que nós vamos eleger um super-herói que vai vestir uma capa e que vai resolver todos os problemas. A gente precisa falar de mais cidadania, sabe, Márcia? E daí eu ressalto a importância de projetos sociais como o de vocês, que olham justamente para essa questão. Nós precisamos reforçar os laços de cidadania. O que vai transformar a Goiânia não é um prefeito. O que vai transformar a Goiânia é um movimento pela cidade. E isso envolve as pessoas também. Vamos voltar na questão do lixo? Olha a quantidade de entulho que nós temos nas ruas. De gente sem noção que joga móveis, que joga resto de material de construção, que joga galho de árvore. Isso não é papel da prefeitura, não. Mas aí o que precisa ter? Fiscalização. Nós precisamos ter um programa que mostre para o vizinho que ele precisa denunciar esse porcalhão, para não permitir que os lotes baldios sejam tomados pelo lixo. Os donos de lotes têm que cuidar do seu terreno também.
tem que cuidar das suas áreas. A gente não pode permitir que vire tudo especulação, que vire tudo lixão pela cidade. Eu estive esses dias no Jardins Gramado, na região noroeste, e foi triste ver uma enorme área verde, que poderia ser um parque, onde poderia ter uma escola, onde poderia ter um CRAS, onde poderia ter um posto de saúde, sendo tomada pelo lixo, pelo entulho. O córrego Capim-Puba, no Fim Social, está lá no meu Instagram, Matheus Ribeiro TV, para quem quiser ver. Uma situação deprimente. Por conta de lixo, por conta de entulho, o córrego transborda e invade a casa das pessoas. Isso não é só a prefeitura, isso é também o cidadão. Só que a gente precisa dar o exemplo. Quando a prefeitura não faz o mínimo, que é a responsabilidade dela, que é coletar o lixo, que é dar a destinação correta, que é regularizar o aterro sanitário, que é ter no aterro sanitário todas as licenças ambientais, o cidadão também relaxa. Deixa como está, faz de qualquer jeito. Então, é fazer o nosso trabalho, dar o exemplo e fiscalizar, para que a gente tenha mais cidadania em Goiânia. Respondido, muito bem. Minha mãe, manda um beijo. Eu quero mandar beijo aqui para a nossa audiência, tá? Nós tivemos, desde o início do programa, 254 pessoas em média entrando por minuto nos nossos aplicativos, Beijo, tá? meus amores, Deus abençoe Então, assim, todos vocês. muito obrigada. Ricardo vai mandar beijo aí para cidades, que é o que vocês mais gostam. Ricardo, você quer mencionar aí Ah, as beijo. cidades? Vamos pro estado de Goiás. Chega aí, produção, por favor, um pouquinho mais perto. Vamos pro estado de Goiás. Travou, produção? Travou não. Dá para Olha só, beijo para todos de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Catalão. Nós temos o entorno de Brasília, que é ali Valparaíso, Lusiânia. Qual que é aquela cidade que está ali no cantinho, produção? Rio Verde. Tem uma bem na Luciânia, Catalão, Goiatuba. dá uma prochegada maior ali. Tem uma cidade ali no cantinho ali, tá vendo? Não tô vendo. Matheus Ribeiro Puxa pra baixo. cidades, né, Matheus? Lá para baixo, produção, para baixo, para baixo. Itumbiara, beijo, Itumbiara. Verde. Puxa para as outras cidades. Pode puxar para o Brasil para nós. Quem está nos Beijo assistindo Brasília, vai... beijo São Paulo, beijo Rio de Janeiro, Curitiba, Campo Grande, Salvador, São Luís. Então, olha, inclusive nossa cidade ela recebe muita gente que vem do Norte, Nordeste, Pará, Maranhão. Beijo para todos os nossos espectadores. Se você está desejando vir para Goiânia, já escuta os pré-candidatos aqui que eles vão governar a nossa cidade. Então a gente tem que saber quem que está aí, viu? Obrigado por estar acompanhando a gente. Que Deus abençoe todos vocês. Minas Gerais lá. Quem que está em Minas Gerais lá, Wilson? Qual que é a cidade que está em Minas? O povo Eu mineiro. tenho que abrir para poder olhar as cidades e... Montes Claros é Montes Minas? Claros. Montes Claros é Minas. Beijo. Minha mãe, o que você quer fazer? Então, não, eu só tenho uma última pergunta. Eu acho que, pelo que eu vi o contexto, que eu fui lendo uma e outra, eu acho importante o Matheus falar isso. Sabe? Porque todo pré-candidato, ele, com certeza, os outros concorrentes que não são, às vezes, muito éticos, eles vão bater em coisas que podem achar que pode ser controverso, debatido, ou que vai dividir. Duas coisas eu observei aqui. Uma que fala, o que você... Olha só, foi mencionado que um grande número de comissionados dentro da prefeitura. E aí eles perguntam, o que você vai fazer com eles? E se não você acha que eles, ouvindo você falar isso, eles mesmos serão contra você? Ué, mas aí não é um papel meu, né? Eu não estou aqui para falar só o que agrada as pessoas. Eu não estou aqui... Que é um grande número, né? 1.318 comissionados hoje. Se você pegar 1.318 pessoas e colocar no mesmo lugar, é quase um exército. O que a gente precisa averiguar, Márcia? O que essas pessoas estão fazendo? Quais são os serviços que elas estão prestando? E outra, o funcionário público, a forma efetiva de você ter um funcionário público é por meio de concurso. Quantos e quantos aprovados em concurso não foram convocados ainda pela Prefeitura de Goiânia? Eu quero ter um compromisso com os aprovados em concurso, de convocar todos eles e de ter o mínimo possível de comissionados na gestão municipal, porque o comissionado é um funcionário de confiança do governo. Mas hoje isso é utilizado como troca de favores. Essas pessoas já estão compromissadas com quem botou elas lá. De toda forma, elas não iam me acompanhar no meu projeto. Não tem problema elas não gostarem de mim. É um problema terrível a gente ter esse alto número de comissionados. Não é só na Prefeitura de Goiânia, não.
A Assembleia Legislativa batendo recorde de comissionados, mais de 5 mil. Os altos gastos que nós temos hoje também no judiciário. Em suma, muitas vezes o poder, a estrutura pública, é colocada a serviço dos políticos e não a serviço das pessoas. Eu sou um crítico disso. E não tenho medo de fazer essa crítica, não. Eu acho que a gente precisa ter coragem mesmo para botar o dedo nas feridas. E o meu compromisso é de convocar os aprovados dos concursos públicos. Os aprovados da educação, os aprovados da assistência social, os aprovados da saúde. Vejam o que estão fazendo com a saúde em Goiânia. Vejam o que estão fazendo. Contratando empresas a toque de caixa, por meio de editais obscuros, empresas que nem daqui são, que são lá de São Paulo, acho que o secretário de saúde as conheceu por lá, para subornar, para constranger, para obrigar os médicos a deixarem seus contratos e se associarem a essas empresas que ninguém sabe de onde vieram. Veja o que estão fazendo no SAMU. Estão tirando motoristas que estão há 16, 17, 18, 19 anos no SAMU, que é um serviço de urgência, para colocar motorista terceirizado. Pergunto a você, é qualquer um que dirige uma ambulância? É qualquer um que trabalha como socorrista? É qualquer um que vai para as ruas para salvar vidas? A prefeitura está sendo irresponsável, desumana na gestão dos serviços públicos municipais. Então não estou aqui para agradar, não estou aqui para falar o que comissionado que eu vi, porque muitos deles já têm compromisso com quem os nomeou, não é comigo. O meu compromisso é com Goiânia. E se isso envolve dizer coisas que vão desagradar algumas pessoas, já estou falando. Tenho dito. Tá dito. E aí, vamos lá. Só mais essa, tem muita falando sobre tudo isso. Tá? Beijo aí, Bruno Marques. Aí eu vou mandar um beijinho aqui para quem não vai dar para ler todas, tá, gente? Mas tem uma aqui em particular que eu acho que isso aqui o povo vai falar. Primeiro eles perguntam, você é de direita, esquerda ou de centro? Sou de centro. O PSDB é o partido da social-democracia. E o que significa a social-democracia? É dizer que nós precisamos de um mercado livre? Sim. Mas que nós precisamos ter uma atenção especial às pessoas que mais sofrem na nossa sociedade. Você não pode ter um governo que seja liberal e que não está nem aí para as necessidades daqueles que mais precisam. A gente precisa distribuir renda, a gente precisa ter programa social, a gente precisa dar condições para que as pessoas transformem as próprias vidas. E esse é o legado do PSDB. Foi o PSDB que criou o Plano Real, tirando o país da inflação. Foi o PSDB que criou o Renda Cidadã em Goiás. Foi o PSDB que criou o Cheque Moradia. Foi o PSDB que criou o Bolsa Universitária, que possibilitou que tantas e tantas pessoas fizessem um curso superior. Foi o PSDB que criou a Universidade do Estado de Goiás, que está abandonada hoje, que está esquecida, que está sofrendo sem recursos. Foi o PSDB que ajudou milhões de pessoas a transformarem a própria história. E eu falo isso baseado na minha própria casa. A minha mãe, Dona Kátia, que hoje é mestranda lá na Universidade Federal de Catalão, que é professora de escola pública, se graduou em letras graças à licenciatura parcelada na UEG. Ia todos os fins de semana para Morrinhos estudar. Eu vivi as políticas públicas do PSDB dentro da minha casa. E por isso posso te dizer que o PSDB não é um partido que está interessado nessa polarização. O PSDB não está interessado em aplaudir Lula, em aplaudir Bolsonaro, em ser fã de mito algum. O PSDB está interessado em construir um país com mais justiça social. E para isso a gente precisa entender que nós estamos num país enorme, de dimensões continentais, e que reduzir o nosso debate a uma direita que quer perseguir o que as pessoas fazem na sua intimidade, ou uma esquerda que quer ter uma máquina pública que gasta sem parar e que desperdiça o dinheiro das pessoas, isso é uma grande bobagem. A gente precisa ter gestões que sejam a serviço das pessoas, que sejam a serviço da sociedade. Por isso que eu acho que seria terrível se nós tivéssemos na prefeitura um governo que retome o que foi o PT na capital, PT que governou Goiânia por 10 anos, de 2000 para cá, com Pedro Wilson, com Paulo Garcia, que fizeram gestões desastrosas. Desastrosas. E tampouco um governo de PL, que está disposto a perseguir professor, que está disposto a perseguir pessoas de orientação sexual diferente, que está disposto a atacar as pessoas, a só ter bravata. Isso também não constrói uma cidade. O que constrói uma cidade é trabalho sério e resultado para as pessoas.
E essa é a marca do PSDB. Um partido que tem legado, um partido que tem experiência, um partido que tem bons quadros, um partido que já se mostrou comprometido com um Brasil melhor, com um Goiás melhor e, sobretudo, com uma Goiânia melhor. A última grande gestão que nós tivemos em Goiânia foi de professor Newton Albernaz. Foi o homem que colocou Goiânia conhecida como a cidade das flores, que teve coragem para enfrentar os problemas do trânsito, que teve ousadia para colocar a Goiânia na vanguarda, justamente nos anos 2000. E é esse legado, é esse trabalho, esse reconhecimento que nós vamos resgatar. Muito bem. Bom, então vamos aqui. Gente, o Ricardo está aqui que aponta a pergunta, mas não tem como. Gente, vocês mandaram aqui, o WhatsApp está lotadinho de pergunta. Nem vou abrir, porque não dá para responder. Mas assim, a gente já foi mais ou menos pelos temas. E eu vou fechar com essa última pergunta. O Tiago Santos, do setor leste universitário. Obrigado, Tiago. Deus Ele abençoe. diz assim: Oi, Matheus. Goiânia é conhecido por ser uma cidade conservadora. Eu mesma já sofri muito preconceito pela minha escolha. Como você pretende lidar com os desafios e preconceitos que podem surgir por ser um candidato abertamente gay? E como sua experiência pessoal pode ajudar a esse governo ser mais inclusivo? Obrigado e parabéns pela pré-campanha, né? Que depois campanha, mas pré-campanha. Não podemos falar campanha, Tiago com H. Goiânia pode ser uma cidade conservadora, mas não é uma cidade ignorante. Eu não sofri, de forma geral, preconceito algum por falar da minha orientação sexual. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter noção que a administração não é reduzida por essas coisas. Não é reduzida pelas características individuais de ninguém. Nós precisamos trabalhar pelo respeito ao cidadão. Você quer defesa maior da família do que da creche para as crianças? Porque tem gente que diz aí que é a favor da família, mas é só conversa fiada. Tem gente por aí que diz é a favor daquilo, a favor disso, mas na prática não transforma esse discurso em realidade. Eu não tenho medo de enfrentar a ignorância, seja ela qual for. Até porque, como disse o Vinícius Júnior, eu não sou vítima de racismo, eu sou algoz de racistas. Né? Eu trabalho, eu tenho coragem, eu tenho disposição para enfrentar e combater os preconceitos. Eu não sou vítima desse tipo de coisa. Elas não me atingem. Eu não tenho receio algum desse tipo de situação. Mas a gente sabe que muitas pessoas é uma coisa que você vai enfrentar, uma vez prefeito também, que existe isso, né? Existe muita perseguição nessa área, tanto no racismo, quanto a gente acha correto alguém ser discriminado por ser mulher, a gente acha alguém ser discriminado por ser negro, a gente acha certo alguém ser discriminado por ser homossexual, por ser transexual. Isso não faz parte do mundo que eu quero viver. Eu tenho compromisso com a igualdade, eu tenho compromisso com o cumprimento da lei, eu tenho compromisso com construir um mundo melhor. Se fosse para a gente ter medo desse tipo de situação, como eu disse a vocês, eu não acordava, não botava o pé fora da cama, não saía para trabalhar. Esse tipo de situação não me gera nenhum tipo de temor, não. Porque realmente esses preconceitos, eles atingem muito as mulheres, né? Muito, nossa. Então, assim... Quem deve se envergonhar é quem bate em mulher, quem deve se envergonhar é quem dirige bêbado, quem deve se envergonhar é quem atropela pessoas, quem deve se envergonhar é quem rouba dinheiro público, quem deve se envergonhar é quem comete crime, quem deve se envergonhar é quem desperdiça o dinheiro das pessoas, quem deve se envergonhar é quem usa o poder público para ter benefício próprio. Essas pessoas que devem ter vergonha. Eu não tenho vergonha de nada, eu não tenho vergonha de quem eu sou, eu não tenho vergonha das ideias que eu defendo, eu não tenho vergonha nenhuma do que eu represento. Muito pelo contrário, tenho muito orgulho e é isso que me traz energia e disposição para, repito, ser o prefeito mais jovem da nossa capital e transformar Goiânia. Nós vamos escrever um novo capítulo na história da cidade, uma gestão que abre as portas da prefeitura para os melhores de Goiânia, para a gente resgatar o orgulho que nós temos de viver, de trabalhar na nossa cidade e de construir uma Goiânia melhor para todos, e não só para alguns, que é como alguns querem por aí. Muito bem. Respondido, Thiago. Gente, nós vamos terminando aqui. Ricardo, suas considerações finais. Cadê? Para onde, professor, que eu olho? Para cá, vira para lá. Meu povo, neném, olha só, foi muito, muito esclarecedor. Nós ouvimos ideias, propostas, posicionamentos.
E é isso mesmo, meu povo. Agora vocês estão convocados a analisar. Vai lá no Instagram, né? Depois até repete para todo o povo, para que você possa tomar as suas decisões. A nossa atitude, minha mãe, é trazer todos os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia para que você, meu ouvinte, que é o que nós amamos vocês, para que vocês possam analisar as ideias, analisar o posicionamento e tomar a sua atitude. É o que a gente sempre fala, né, minha mãe? Se você não faz a política faz você. E você se manter neutro, né, o tal do vota nulo, né, ou não vota, você vai acabar perdendo a única ferramenta que você tem na sua mão de tomar decisões políticas, tá certo? Então, olha, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. A Rádio XYZ de Goiânia, Goiás, para todo o Brasil, né, faz questão de trazer as ideias como elas são. Não é verdade, minha mãe? Esse é o nosso compromisso. Sem tendencionar, mas sim deixar com que a ideia seja exposta, né, minha mãe? E, ó, minha mãe, eu quero agradecer a grande honra de estar ao seu lado. Mateus, parabéns por ser esse jornalista maravilhoso, esse empresário, e eu tenho certeza que está dedicando a sua juventude à política e que já é exitoso em muitas coisas, né? E que Deus abençoe também essa pré-campanha que está vindo por aí. Muito obrigado por responder os nossos ouvintes com tanto amor e que Deus abençoe. Obrigado, meu amigo. Amém, Ricardo. Muito obrigado, Márcia. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, falando de tudo aquilo que eu acredito ser fundamental para a gente escrever uma nova história em Goiânia. Sigo à disposição de todos lá no Instagram, Mateus Ribeiro TV. Vamos dar sequência à nossa conversa. Forte abraço. Isso aí, gente. Mateus com H, viu? Já fala. Vamos entregar aqui a Gostico. Tem presente para o Mateus. A Gostico, a minha amiga Célia saiu daqui, que é a dona proprietária da Gostico. Temperos, para você temperar a sua vida e ficar gostosa. Gente, se é gostoso, é Gostico. Eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, que nos permite estar aqui. Muita gratidão ao meu filho Ricardo, que estará até o final do mês, estaremos juntos aqui nessa bancada. Depois me afastarei, porque assim como nosso querido Mateus, sou pré-candidata também. E aí não vamos mais ao vivo para vocês nos acompanharem. Mas Ricardo estará aqui firme. Tá? Não sintam falta, ela retornará em breve. Depois eu retorno. Gente, gratidão a todos vocês, ao meu querido Mateus Ribeiro, essa pessoa maravilhosa, um empresário bem-sucedido, um jornalista que já tem uma boa fama e sucesso e que veio nessa missão, assim como perguntam a mim, mas olha, você já tem sua vida aí, seus negócios, porque mesmo se lançar nisto, né, eu acredito que é a mesma coisa, é uma missão. É algo que vem de Deus para que a gente faça, seja lá como for, mas a gente cumpra algum papel na nossa sociedade. Então, te desejo toda a boa sorte e as bênçãos divinas. E muito obrigada pela sua presença preciosa. E é isso, o Fórum de Ideias fica por aqui. Eu vou, mas eu volto.